Bem-vindo a mais essa reflexão. Nós precisamos compreender, ou seja, entender a razão da morte de Cristo. E quem fez essa, vamos dizer assim, quem profetizou sobre isso foi Caifás, que era sumo sacerdote naquele ano, e ele justamente disse que um morreria pela nação. Nós precisamos entender a razão da morte de Cristo, pois se compreendermos e entendermos todo este processo, aceitarmos por fé, nós iremos caminhar rumo à maturidade, rumo à plena expressão da vontade de Deus. Lá em João 11, 51 e 52, nós podemos ler, diz a senhora, Caifás não disse isso por conta própria, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava a morrer para morrer pela nação. E não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus, que andam dispersos. Então, qual o propósito, a razão? Reunir os filhos de Deus em um só corpo, uma só família. A razão de Cristo morrer foi para que nós recebêssemos o perdão, para que fôssemos reconciliados com Deus, justificados na sua ressurreição, inseridos na família de Deus, apresentados diante do Pai de forma santa, inculpável e irrepreensível. Seu sacrifício, a sua morte, foi para que nós pudéssemos receber isso de Deus. Ou seja, em Cristo nós temos, quando nós nos arrependemos e nos submetemos a Ele como Senhor e Salvador, somos feito um novo ser, uma nova criatura, um ser espiritual. Agora, feitos à imagem de Cristo, nós somos coparticipantes da natureza divina e nós somos capacitados para rejeitar as paixões humanas e vivermos neste mundo como filhos de Deus, revelando a glória do Pai. Se entendermos isso, nós caminhamos para a maturidade, para a plena expressão de Cristo, ou seja, santificando o nosso proceder, de maneira que em todas as nossas relações revelemos o Pai ao mundo. Por quê? Porque manifestamos as suas virtudes. E o que nós precisamos entender é que todas as coisas que temos que manifestar é o amor de Deus. E não estamos falando de sentimento, mas estamos falando de uma atitude que revela a natureza de Deus. Pois ele nos amou tanto que enviou o seu Filho, Cristo nos amou que se moveu em nosso favor para cumprir a vontade do Pai. E nós devemos aprender a mesma coisa. Nós somos responsáveis por revelar o Pai, para sermos luz neste mundo, para manifestarmos as virtudes de Deus, especialmente revelarmos o seu amor nas relações, porque quem ama como Cristo, como nós já meditamos aqui, quem ama como Cristo não faz mal ao próximo. Muito pelo contrário, se move em favor do outro. E é isso que a gente precisa aprender. Nós precisamos crescer nisso, crescer na expressão do amor de Deus, de maneira que a gente viva a plena vontade do Pai, revelando o seu reino, sua glória e manifestando as suas virtudes neste mundo. Cristo morreu para nos reunir como um só povo, para que, como o povo de Deus, a família de Deus, a gente possa revelá-lo neste mundo, enchendo a terra com o conhecimento da glória do Senhor. Não somos chamados para viver uma religiosidade, mas para que, sendo livres, como Ele nos fez, possamos amar as pessoas independente de quem elas são, independente do que elas façam, como Cristo, que morreu por nós, sendo nós pecadores, e nós ainda temos esse entendimento que, mesmo sendo abandonado, traído, não deixou de revelar o amor do Pai. É com ele que a gente precisa aprender, crescer, convictos, aceitando por fé que nós fomos capacitados para vivermos neste mundo como ele. Que a gente possa crescer, amadurecer, compreender estas coisas e viver na plena vontade do Pai, glorificando o seu nome. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.